Qual impacto você quer deixar no mundo? Já se perguntou isso? Essa pode ser uma pergunta um pouco desconfortável, mas é no desconforto que nascem as grandes soluções, as grandes transformações que a gente precisa. A gente não veio nesse mundo para ficar sentado no sofá confortável, com a boca escancarada cheia de dentes, esperando a morte chegar. A gente veio para transformar, para se transformar e para contribuir com a construção de um mundo melhor, de um mundo que a gente acredita. E quando a gente fala de impacto social, de impact washing, é preciso ter muita coragem para encarar a verdade, para encarar a luz e sombra, tal qual na psicanálise, de tudo que a gente faz, de tudo que a gente escolhe, sejamos nós pessoas físicas ou jurídicas. A pandemia do coronavírus trouxe uma série de transformações para as nossas vidas e a gente já sabe. Trouxe um monte de novos termos com os quais a gente convive diariamente, como mortos, leitos, vacina, sequelas. E também trouxe outros, ações sociais, doações de alimento, ESG, que é uma sigla chique e que nada mais é do que tudo que a sustentabilidade sempre tentou criar nos setores econômicos todos e que agora o mercado financeiro se apropriou e a gente está passando a conviver com essa sigla que é Environmental, Social and Governance em inglês. Mais do que essa moda, né, que é uma moda, a gente pode dizer, e eu rezo todos os dias para que ela não fique apenas sendo moda, a gente precisa entender o que é que isso de fato muda, o que é que isso de fato traz para a gente em termos reais. Mais do que falar sobre impacto, é importante entender também o que é o impacto, o seu conceito mais profundo. Precisamos trazer um novo olhar um pouco menos óbvio sobre tudo isso. Falar de impacto positivo, de sustentabilidade, de empresas socialmente responsáveis, não é só sobre falar, não é sobre aparentar, é sobre ser, é sobre ter evidências. As grandes transformações sociais que nós precisamos, elas não são feitas de aparência. Elas são feitas de dados, de realidades, de indicadores, de pessoas, de histórias de vidas, de números, de tudo aquilo que é palpável e material e que a gente precisa de fato considerar quando nós estamos falando de impacto social. E aí a gente precisa lembrar sempre do que é esse conceito, impact washing. Impact washing é um conceito que nasceu derivado de outra expressão também em inglês, que é o greenwashing, que foi muito utilizada para classificar as práticas das empresas que mostravam suas campanhas ambientais, mas que na prática não tinham compromissos ambientais sólidos, profundos, verdadeiros. Ou seja, era apenas um washing, uma lavagem, uma maquiagem. Esse termo, greenwashing, deu origem a outro termo que é impact washing e outros também como diversity washing, black washing, pink washing, que vão nessa mesma linha daquilo que aparenta ser, mas não é. Isso não é amor, isso é cilada. Então é importante perceber também de que maneira esses termos chegam pra gente e a gente às vezes aceita sem minimamente questionar. Quando a gente fala de impacto social, de impact washing, gestão de impacto, negócio de impacto, a primeira pergunta que precisamos fazer é: para quem vai esse impacto? Quem é o dono desse impacto? E esse impacto, ele fica para quem? Se for só para nós mesmos, para as nossas empresas, para os nossos projetos de negócios está errado. Impacto social é sobre aquilo que eu deixo. E se eu deixo, eu preciso que alguém queira receber. Quantas vezes desenvolvemos campanhas e projetos sem minimamente perguntar ao outro se ele quer receber? Se aquela solução tão mirabolante e maravilhosa que nós estamos desenvolvendo, ela atende ao que o outro de fato precisa. E eu queria contar uma história para vocês. Há muitos anos atrás, eu trabalhei num projeto na Chapada Diamantina e que uma das ações era levar energia elétrica para essa comunidade, que é uma comunidade remanescente de Quilombo, chamada Vale do Pati. E a ideia era levar energia elétrica para eles. E eu fui fazer um trabalho de escuta com essa comunidade. E aí chegando lá, a gente apresentou o plano e uma dessas famílias disse assim para mim: Leia, ninguém quer energia elétrica aqui. Nós somos felizes sem energia elétrica. A energia elétrica afasta as pessoas. Aliás, só queremos energia elétrica para assistir aos Jogos do Brasil. E obviamente essa comunidade hoje tem energia elétrica, mas aquilo me marcou, porque de fato o que é solução para o outro, para quem recebe não é uma prioridade. Impacto social é entender qual é o caminho que a minha ação percorre. Se aquela campanha, se aquele projeto, se aquele negócio de impacto de fato resolve o problema para quem vive. Afinal de contas, nós temos uma mania, uma tendência não muito saudável de achar
que os problemas dos outros, os problemas os quais não vivemos, são simples de serem resolvidos. É igual no Instagram, como parecem felizes as pessoas que nós não conhecemos na vida real. Se nós pensarmos em negócios de impacto positivo, em projetos de impacto social positivo, sem repensar a forma como eles são feitos e a forma como eles incluem essas pessoas ditas beneficiários, nós estaremos reproduzindo a mesma lógica de poder que nós já conhecemos e que nós já sabemos que não funciona. Uma lógica verticalizada, uma lógica centralizadora e uma lógica pautada em privilégios de alguns grupos sobre os outros. Se a gente está comprometido verdadeiramente em construir novas formas de negócio e novos modelos produtivos, é importante também pensar a nova forma de decidir sobre eles, novas formas de incluir pessoas, novas formas de gestar essas pessoas dentro desse negócio. Senão a gente vai estar fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, pegando as mesmas fórmulas prontas, mantendo as mesmas estruturas de poder, as quais dizemos combater, que quase sempre se concentram as decisões e o poder, seja ele intelectual, financeiro, nas mãos dos mesmos. Quase sempre homens brancos, eurocêntricos, heteronormativos, cis, quase sempre católicos. Se a gente de fato está comprometido em gerar impacto social na base, transformar as estruturas sociais que nós precisamos transformar, não meramente adornos para soluções superficiais, nós precisamos repensar a forma como nós desenvolvemos as empresas e também projetos sociais. Se nós queremos de fato entender que impacto não é somente sobre a ponta, mas é sobre a forma como eu faço, como eu gerencio, como eu produzo e como eu crio esse impacto, nós precisamos abrir a casa. Nós precisamos romper a casca do nosso ego para permitir que outras pessoas façam parte. É preciso abrir o palco. É preciso entender que o nosso palco, ele é grande e nele devem caber muitas pessoas. Todo mundo pode brilhar. Como diria Caetano, gente é para brilhar e não é para morrer de fome. E como a gente vai pensar, por exemplo, a solução da fome, discutindo soluções com quem nunca sentiu fome? É importante que projetos sociais, que negócios de impacto, que as empresas, quando pensam suas ações de impacto, incluam pessoas que vivenciem problemas. Do contrário, a gente está gerando conhecimento, sendo a mesma estrutura de poder através desse conhecimento, e esse conhecimento ele não movimenta a roda a partir de quem precisa movimentar a roda. Mais do que empresas com propósito, empresas com alma, nós precisamos de empresas que tenham compromisso com os seus impactos, que conheçam os seus impactos negativos, que aceitem esses impactos para que eles possam ser transformados, igual a gente faz com a gente na terapia. Primeiro aceito, reconheço, para depois transformar. Ninguém cura a ferida que não aceita. E isso vale para a gente, enquanto sociedade, isso vale para as empresas e governos. É importante que nós olhemos para os impactos com muita coragem, com muita verdade e com muito compromisso de fazer de toda a cadeia produtiva que está em torno de nós, com todas as partes interessadas, engajadas, um processo de construção contínua e um processo de fato de inovação. Inovação não é sobre tecnologia, inovação é sobre pessoas, sobre novas soluções. E é muito injusto conceder às pessoas, aos grupos subrepresentados, às pessoas que estão nas comunidades mais vulneráveis, apenas o lugar de coadjuvante ou apenas o lugar de beneficiário. É muito injusto com elas, sabe por quê? Porque essas pessoas fazem do seu cotidiano o milagre diário da sobrevivência. Vivendo às vezes com salário mínimo, vivendo com condições insalubres. Essas pessoas sabem todos os dias sobre inovação. Elas sabem mais do que nós. Elas sabem mais do que as pessoas que ficam atrás da mesa, desenvolvendo aplicativos ou escrevendo políticas públicas sobre realidades que nunca foram sequer vistas ou ouvidas. A escuta no processo de gestão de impacto é fundamental. Se a gente quer construir, de fato, futuros possíveis, melhores, mais justos, mais bonitos, é preciso incluir, é preciso fazer mais e dizer menos. Eu não tenho todas as respostas para isso, não sei, não existem fórmulas prontas, mas uma coisa eu tenho certeza, a gente vai descobrir junto.
Junto é a única forma de ir. Junto é a única forma de entender se o impacto positivo que eu quero gerar, de fato, ele transforma aquilo que eu preciso transformar em termos de sociedade para além de mim. Impacto social, ou negócio de impacto, ou um projeto social, tem que satisfazer a quem recebe, não meramente o meu ego de achar que eu estou sendo mais evoluída porque desenvolvi um negócio de impacto. Não, não é sobre isso. Impacto social positivo não é sobre fazer impact washing, não é sobre lavagem, é sobre construção. É sobre fazer junto e eu tenho certeza de que no dia que a gente conseguir, aí vai ser bom. Porque só é bom mesmo quando for bom para todo mundo.